Hello, you. Então, bom dia a todos. Oficialmente, a gente está então já no último dia do curso. Ahn, Espero que vocês tenham conseguido aproveitar esses dias, por mais que foram corridos ou ao menos foram, sei lá, curtos também. Ahn, Hoje, depois de os alunos apresentarem cada um o seu trabalhinho, a Flávia vai mostrar um pouco do seu trabalho. Ela foi nossa aluna no ano passado, junto com o Wu, que também está presente. Então, eles foram nossos alunos estrelinhas, que deram muita coisa a render também depois do workshop. Então, dá para continuar explorando, investigando, produzindo, fazendo mais peças depois do workshop. Então, isso não é o último dia, digamos assim. Ah, Sempre pode ter uma continuação. E então, eu não sei, eu acho que a gente pode começar cada um mostrando um pouco o que fez, o que conseguiu chegar, o que mais gostou, o que menos gostou, enfim, em comentários gerais, de cada um também. E daí a gente pode também, os professores indo comentando, o Flávio também pode comentar se quiser, o Bu também, não sei se ele está nos entendendo, mas acho Eu tô traduzindo, escrevendo pro que Wu. tá bem. Wu, I'm translating to you. I'll write to you what Matheus just said. Thank you. But I was just introducing the last day, and I was talk about how was last year with you and then Flavia, and now the students gonna present their work. So if you have any comment, please feel free to add. And that's it. And then Flavia will have her presentation after the presentations of the students' work. Ok? Ok. Eu não sei se alguém quer começar ou a gente chama pela lista. Deixa eu ver aqui. Quem é a primeira pessoa da lista aqui? Pela ordem da apresentação também. É, Quer que eu abra aqui? André sim, por favor. Compartilhar. Então, vamos começar pelo Gabriel. Bom dia, gente. Bom dia. Eu acho que eu empolguei um pouco na hora de fazer os trabalhos que vocês passaram, então eu gostei bastante de fazer tudo. Eu não consegui colocar todos em prática ainda, mas com certeza depois eu vou estar fazendo eles. Esse primeiro foi o do Circle Packing, que eu fiz os renders também. Esse primeiro E render é render? todos são render. Uau! Que material é esse? Muito lindos. Parece impressão quase. Esse é plástico. Uau! Ficou muito bom esse primeiro render. O primeiro que eu tinha feito tinha ficado bem fininho. Aí eu Uhum, fiz de novo com ele mais grossinho para dar para ver o material e ficar bem interessante depois também. parece uma Ficou foto. lindo. Que É. programa você usou para renderizar? Foi o Cinema 4D e o Redshift. Ah, Uhum. Muito lindo. A sombra também, né, no material ficou bem bonito. Pode passar Parece para o impressão. próximo. a próxima, acho. Mariana. Esse Uau. foi com o Differential Growth. Uhum. Esse foi o Muito primeiro que eu bom. fiz, na verdade. Aí eu fiz de novo com a aplicação do material, né? Que é o que eu gosto bastante. E o primeiro, se eu não me engano, é uma textura de tapete, tecido, alguma coisa assim. E o segundo é plástico de novo. Achei que ele ficou parecendo aqueles macarrão de piscina. Depois que ficou pronto que eu percebi isso. Sim, É parece uma. verdade. O macarrão é O torcido. primeiro parece uma trufa também, parece um docinho. Verdade. Uhum. Legal. Esse ficou muito legal. Esse foi com a aplicação da Minimal Surface, né? E Uhum. eu coloquei madeira nesse. Muito bacana. Que lindo. Esse foi com o Bird Nest, e depois que eu terminei de fazer, eu achei que ele ficou muito parecido com. A esfera em si, né? Ficou muito parecida com o bismuto, aquele metal.
Então eu apliquei essa textura mais ou menos que reflete várias cores para relembrar esse metal e coisa do tipo. Eu gostei, esse foi o que eu mais gostei de fazer, assim. Ficou bem legal esse. É legal, sim. E foi o que eu escolhi Esse... para produzir as joias, né, no caso. Hum, Ah, gradiente ficou bem lindo também. De... Indo do roxo pro azul. Esse era bem variável, dava para fazer com várias cores. Vai até aparecer nos demais que aparecer para vocês verem. Hum. Essas foram as primeiras. uhum. Aí eu achei que ficou muito parecido com o bismuto, eu gostei bastante de trabalhar com isso. E eu fiz um anel no primeiro e as pulseiras nos demais. Esse anel Nossa, do primeiro é com burners também, né? Isso, aham. nossa, ele tá muito lindo saindo essas pontinhas assim no final. Ficou muito bonito. Eu fiquei com medo de ser, talvez, não sei se colocasse em prática, né, se seria econômico por causa dessas pontinhas, mas não sei se isso leva muito ao caso, porque eu não sou das joias, né, no caso. É, ficaria meio pontiagudo. Aham. Mas nada que uma polida no metal. É, esse é a mesma coisa, achei que ficou um pouquinho pontudo, mas esse e o próximo, se eu não me engano, foram os que eu fiz com aquela máscara que eu descobri sem querer na hora que eu tava fazendo a experimentação, e eu gostei bastante do resultado dos dois, desse e do próximo, né? E aí eu apliquei aquele gradiente de novo. E esse, a base que tu usou foi uma superfície. Foi um cilindro, e quando eu tava construindo a forma no Grasshopper, eu sem querer coloquei um para população, para colocar a população e a mesh, eu usei formas diferentes. Aí ele fez um recorte, tanto nesse que você tá vendo agora, quanto no anterior. Aí Entendi. ele deu essa limitação, né, de onde vai aparecer os sticks. Uhum. Ficou bem elegante. É, esse é a mesma coisa. Esse foi o que eu mais gostei, acho que é o último. E foi bem legal, assim, de fazer, descobrir sem querer. E eu acho que com esse gradiente consegui chegar no que eu tava esperando, né, de lembrar aquela pedra. E eu gostei bastante do resultado final de todo o processo em si. Uhum. Ai, que bom, ficou lindo mesmo. Muito obrigada aí por ter feito todos esses estudos. Tá muito lindo. Eu gosto também dessa variação de cores. Fica muito bonito. Cores meio terrosas, né? Uhum. Parabéns. Obrigado. Agora, Vitória. Bom dia, Bom tudo dia. Bom bom? dia. Eu não sabia que podia usar muitos slides, então eu espremi tudo aí. Bom, a minha ideia foi trabalhar os algoritmos usando as superfícies baseadas em recortes que eu fiz das superfícies do corpo, né, que a gente já tinha lá. Uhum. Então eu fui aplicando de uma forma bem experimental, assim. É, Eu gosto muito daquelas coisas de moda que usam peças em lugares meio que inusitados, né? Por isso a ideia do artefato corporal, não só a joia, né? Um pendente e tal. Então eu achei muito legal poder me apropriar das superfícies. Eu já tinha uma noção legal de como que o Grasshopper funcionava, mas a manipulação, né, das superfícies e a aplicação das texturas e tudo mais foi que eu já tentei fazer isso sozinha, mas eu nunca tinha chegado num resultado tão bacana, né? Então, acho que o caminho que vocês apresentaram foi muito bom para criar vários estudos com relação a isso. Eu quero continuar aplicando. O meu notebook, a fonte dele, não sei o que houve, queimou no meio do caminho. Eu consegui salvar só o Rhino, eu não consegui salvar o código, tá? Então, eu só consegui renderizar o que eu já tinha, não consegui nem mexer no que eu estava mexendo antes, Ai, não. né? Não, mas eu vou arrumar isso e eu quero continuar nesses estudos, porque, assim, muito legal. Foi muito agregador, assim, que vocês passaram, porque eu tentava fazer algumas coisas às vezes e as soluções que vocês deram foram ótimas, assim, para a gente conseguir aplicar essas malhas, né? Algumas eu dei uns offsets para fora,
Uhum. Eu criei como se fosse umas perninhas, né, que seguram o offset. Então, você tem a primeira linha que encosta no corpo, os pontos divididos e uma linha que conecta o offset, que ele tá. É, Ah, né, que nem esse que tem a cabeça, o é capacete que esse é mais daqui, o segundo, expandido. né, que faz assim. Ficou bem Isso, interessante com essas linhas entre uma e outra. Gostei. Ficou muito bonito. então, e aí dá essa espessura. Seria a segunda que passa no meio do olho, assim, sabe, da cabeça. Ele também tem essa expansão, né? E aí eu peguei o centro da geometria para poder expandir a partir dela. Então, achei que Hum. ficou bem proporcional, ficou bem legal, assim, os estudos. Eu não caprichei tanto no render, que eu fiz pelo Rhino mesmo. Nossa, mas tá É, lindo esse render do Rio. Tá muito não, nem bonito. se compara com o anterior. Qual é o nome dele? Não, o dele tava incrível, sério. Eu quero aprender a fazer aquilo. Aí eu Mas gostei foi que isso. sai a orelha também, né? A orelha vem. Uhum. Eu achei bem legal isso. Eu acho muito legal poder trabalhar com a forma do corpo, né? Sim. É, que eu acho que são formas muito interessantes. Eu queria até sair um pouco da de ser uma coisa simétrica. Eu queria que fosse até. Mas eu não consegui experimentar tudo ainda, gente. Eu vou experimentar e vou marcar vocês no Instagram. Sim, Não, por claro, favor. fica tranquila, tem bastante material aí, é um ótimo estudo e é pouco tempo também, né, para conseguir estudar tudo que a gente passou, mas aí com o tempo vocês vão usando, vai marcando a gente, mandando foto no Discord, né, e a gente vai vendo. A gente também tem um Instagram que a gente vai postando os resultados dos alunos. Então, Uhum. provavelmente a gente vai postar coisa de que vocês produziram. E daí, se quiserem mandar coisas que foi resultado do workshop, pode mandar também. A gente vai postando. Sim. Eu vou E precisar dar depois, uma melhorada nessa qualidade da imagem, viu? Não tá de perto, tá meio pixelada. Beleza. Mas depois a gente pega o Mas Instagram de obrigada. vocês também para marcar vocês. Combinado. muito Obrigada, viu, gente? Foi ótimo a experiência. obrigado, tu. Ah, obrigada a você. Me lembrou talvez uma coisa, quase uma reinterpretação egípcia, não sei, eu acho que esse dourado e essas coisas assim meio Sim. tá bem tá bem interessante. Ai, eu só uso coisa dourada, então eu não consigo pensar em outra. Aí quando eu vi o anterior, eu falei, gente, quanta criatividade, eu não consigo sair desse. Maravilhoso o trabalho. Ai, mas estas máscaras da cabeça, que tem aqui só também metade da boca e depois desce pro pescoço, assim, pro colo, é bem legal, tá bem legal. Mas foi o que eu falei, alguns me lembraram um pouco tala. Sabe aquelas talas paramétricas Sim. que tem na internet? Aí eu tentei sair um pouco do braço e para outros. Porque senão Tá ficava bem. parecendo uma coisa meio médica. Meio dizer. Legal, ficou bem legal. Parabéns, Vitória. Obrigada, Parabéns, gente. ficou ótimo. Então, Será que não carregou? O Hugo disse que já tinha posto. pode ir pro Sérgio, então. As minhas experimentações estão bem mais simples, assim. O tempo que eu tive, além do Grasshopper, né? Como é a primeira vez mexendo assim, deu uma penada para entender no funcionamento das coisas ali. Mas aí o que eu consegui fazer foi mais disso, de ir abrindo os arquivos que vocês foram passando. Daí eu escolhi essa forma mais toroide para pensar essa forma de anel, assim, mais. E aí o que eu mexi até então foi mais do differential growth, ele percebendo, tipo, mudando as curvas de crescimento, ou de onde parte, as variações de grossura e tal. E aí também do Bird Nest ali. E aí é isso. Nos próximos dias eu tô bem afim, assim, de passo a passo, assim, sabe? Tipo, botar cada vídeo ali e vendo de pouquinho em pouquinho para conseguir
trabalhar uma coisa mais elaborada, assim, e trazer para o render. Legal. Mas é isso, nos Nossa, próximos dias eu vou mandando, acho que pelo Discord ali. Mandem, sim, mandem sim. mandem sim. Mas eu achei muito legal esse segundo anel que tem várias curvas do differential growth quase se tocando assim. E ficou muito bonito, que parece que ela tá na parte que fica aqui embaixo, ela tá mais retinha, né? E Mais depois ela retinho. começa Eu ia até a fazer perguntar a se ondulada. foi só aplicando o script ou mudou alguma coisa, porque parece que tá quase reta e daí depois ela começa a fazer o coisa, né? Então, na verdade, foi usando o script, mas eu não entendi direito o que aconteceu. Era o script de Marina, daí eu trouxe uma forma que era do Toroid, e aí eu acho que na hora de tirar as curvas pelo Naked. E aí, tipo, tinha o Naked e depois tinha um esquema de juntar as curvas e fazer a lista. E aí uma das curvas que tirou pela lista foram umas quebradinhas, assim, não era exatamente uma curva simples. E aí, eu acho que era isso, tipo, tinha essa parte que era mais fina, ela vinha mais reta, assim. E aí, onde está mais grosso, ela teve mais espaço para se conformar ali. Sim. E ficou bem legal porque como anel funciona bem, né? Porque a base então fica um pouco mais sólida e a parte de Uhum. cima um pouco mais assim, espacinho lá entre. Sim, eu achei bem legal como é que ficou. Sim, ficou muito legal. Esse dos sticks também eu gosto bastante. Essa definição é muito boa, né? Uhum. Dos sticks. Ficou muito Sim, bonito. mas é Parabéns. isso. Animado para continuar. Ah, que bom. Próximo, ó. Mas incrível o resultado para pessoa que começou o É, Grasshopper agora. Maravilhoso. Sim. E é muito legal de ver as possibilidades. Tipo assim, muita Hum. coisa que dá para fazer. Helena. Bom, no meu caso só deu mesmo para um. Tal como o Sérgio, eu também sou nova no Grasshopper e tinha todas estas minhas ideias na cabeça. Que, pronto, consegui pelo menos passar uma para a realidade, que é melhor que nada. Ahm, Basicamente, o meu conceito para isto foi baseado nos terremotos, porque aqui no Japão é algo que acontece muito. Então eu quis agarrar algo daqui do país. Um, e usei basicamente nesta peça foi o script que a Camila esteve a ensinar, porque acho que era o que eu conseguia chegar melhor ao resultado que queria, portanto acabei por fazer esta ear cuff, Uhum. que não está a 100% corretamente anatómica, mas um, chegará lá, chegará lá. E, e depois, entretanto, estava a trabalhar também noutras peças que não tive tempo de acabar, que era uma mistura também desta linguagem com as minimal surfaces da Marina, que eu depois espero mais tarde poder partilhar com vocês. Mas sim, gostei imenso. Senti que para mim foi um pouco complicado porque eu estava aqui numa de criar formas completamente diferentes e como pessoa que trabalhou com a primeira vez com Grasshopper foi um bocadinho difícil, mas fiquei contente com este resultado, pelo menos. Ahm, Portanto, sim, obrigada. Foi muito esclarecedor, mesmo para principiantes, principiantes. Gostei muito. Muito bom. Muito ah, bom. eu Foi uma gostei bastante experimentação desse. super complexa para o início também, né? Porque, Sim, tipo, essa o feita. script da Cami não é fácil, que usa Anemone, né? Que já é bem complicado. E a forma também é bem diferente do que aplicar numa superfície inicial. Então você já escolheu desafios. Muito Sim, bom. estava a apontar Sim. para o mundo mesmo. Mas
Sim, foi muito experimentar com o script que nos tinhas passado na aula e depois estar a tentar cruzar com outras coisas. Pronto, por isso demorou muito mais tempo a fazer. A outra peça que eu estava a fazer com Minimal Surfaces era para o dedo, portanto eram duas tubagens que iam por aqui, mas ainda não terminei, por isso espero depois passar-vos também. Sim, mas está muito bom, viu? Parabéns. Eu gostei Obrigada. bastante. Você fez aqui a curva na orelha, a superfície, para poder aplicar. Ficou muito bom. Obrigada. Obrigada. Parabéns. Obrigada pelo incrível workshop. Mas imagina, é um prazer. Obrigada a vocês por participarem. E acho que acabou. Vocês têm alguém que não pôs e tem algo para mostrar? Que tá aqui. Não sei quem mais está. Bom, enfim, se alguém depois, nos próximos dias, puderem mandar, quiserem mandando, a gente é aberto para receber, ou até para tirar dúvida no Discord, quando a gente puder. Ah, e também, eu não sei se vocês botaram os 3D, todas essas coisas no Drive, porque se tiver algum tempo, também a gente vai tentar imprimir algumas das pecinhas pequenas. Ah, sim. Então, se vocês quiserem mandar, a gente sempre está meio que experimentando com a impressão 3D também. E daí a gente posta e põe lá no Instagram, se sai as pecinhas. Eu não sei se você já mostrar na última aula, Camila, os que eu consegui imprimir essa semana. Ah, não, mostrei. Mostrou, então. Sabe o que eu não sei se acho que você mostrou, né? Como é que eles salvam um arquivo para impressão 3D? Eu acho que Você tinha mostrou. no... Mas Ah, assim, mostrou. se mandar no Rhino mesmo, a gente já consegue imprimir, sem problema. Mas enfim, põe tudo ali no Drive, certinho, e daí a gente já fica E com ele. também, se precisar de ajuda para renderizar as imagens, pode compartilhar também o arquivo 3D que a gente tira também. Sim, para deixar um resultado bonitinho. Ah, Ah, eu gostaria de ajuda, sim. Depois eu vou conversar com vocês lá no Discord, então. Sim. Sim. aparentemente tem gente bem especialista em render aqui também. Daí é para fazer meio coletivo esses renders, que ficaram muito bons, os primeiros. Sim, Sérgio mandou bem nos renders. Ficou lindos. E, O Gabriel que fez os renders. Ah, foi o Gabriel. Desculpa. Gabriel ficou Então, lindo, assim. obrigado, sem problema. não sei mais quem. Gabriel, a sua foto é a do PC. Não. Não. Não, acho que esse é o Vitor. Ah, esse é o Victor. Então, Desculpa, gente. vocês conseguem fazer Algumas um aulas design? eu não, eu fiquei trabalhando em cima, então eu tô meio confusa. Não sei se o Victor conseguiu fazer alguma coisa com os scripts ou não, deu tempo. Eu não tive tempo nenhum. Eu explorei algumas formas tal, mas não cheguei a alterar muita coisa do que foi passado na aula ali. Eu não Não. consegui gerar a imagem, o render, assim, pra botar na apresentação. Mas esse final de semana agora eu tô tranquilo, então vou aproveitar para explorar bastante. Legal. Então, daí Então, fica. qualquer dúvida também, você vai perguntando pra gente. Tá. Mas eu acho que eu vou mostrar umas pecinhas que a gente imprimiu, porque a Flá e o Gu não viram. O que É, vocês acham? vamos mostrar assim. Esse daqui era qual minimal? Eu nem lembro mais. Schwarz. Os Schwarz. Esse foi com o Essential Girl. O problema é um pouco da resina, assim, preta e que não se vê muito a definição, né? Eu acho que eu vou tentar até imprimir em outras cores, para que se veja um pouco mais.
Acho que eu tinha mandado também assim. Vários. Ficou lindo esse anel. Adorei. Esses, Ficou na muito real, legal. eles ficaram bem fininhos e até uns pedacinhos romperam, assim. Ah, e acho que num segundo prototipo ele teria que ser um pouquinho mais grosso. Esses que estavam muito legais. Ai, peraí. Eu Porque adoro essa forma de Pringles. Acho ela muito bonita. esses, Lindo, lindo. Esse ficou muito lindo. até estruturalmente, eles ficaram muito rígidos e fortes, assim. Tipo, Ah, é? Que bom. em- eu acho que como é uma geometria bem fechada, né? Ela não é muito aberta. E como tem um monte de círculozinho, não tem, então, tipo, pontos que tá solto, ficou bem rígido, assim. Isso é uma versão pequenininha, assim, do mesmo. Daí esse era outra também. Isso. Muito legal. Esse daqui é a mesma daquela que a gente colocou Differential Growth no começo. Sim, E essa é uma Pringle, só que de 3 lados. exato. A N. Esses daí foram de formas matemáticas. Sim, Uhum. sim. Todos de Legal, superfícies mínimas. Um, legal. tipo Taurus, outras. Dessa, eu não sei quem acabou fazendo essa, qual mínimo era essa. Esse foi O O Henrique e a Henrique Helena. e a Helena. Foi uma experimentação, eu não lembro qual foi. Ai, a forma que estava embaixo, mas tinha uma minimal embaixo, e daí ele extrapolou bastante o dendro e fez essa forma aí que parece uma explosão. Parecia um asteroide, assim, um Parece um asteroide. asteroide, Mas assim. ficou muito legal essa geometria. E tinha outra, qual que era? Esse, Essa esse daqui. da esfera não deu certo, porque por ser a linha contínua, ela se desfez, né? Hum, Teria que ou ter uma superfície fininha e depois isso ser uma textura, ou tentar sim, conectar as linhas, né? Que ela seja tão sim. grande que encoste uma na outra, mas ela se abrir assim. Sabe? Hum. Eu mostrei o lado que estava bom, do outro lado estava mal impresso. Mas deu para imprimir algumas coisinhas. Daí, sei lá, as próximas semanas, se der também, a ideia é ir imprimindo coisas que vocês mandaram, e continuar um pouco a exploração de tudo isso. Ah, então, acho que antes dos comentários finais, a gente pode, então, ir com a Flávia. E, Gente, eu não sei se vocês estão me escutando muito bem, estamos, mas eu Então, sim. coloquei um link caso a internet aqui não esteja muito boa, para vocês compartilharem daí. Mas eu vou tentar compartilhar daqui. Vocês estão me escutando bem? perfeito. Sim. Então tá. Eu de vocês está travando um pouquinho. Deixa eu compartilhar a tela. Tem que abrir ainda, peraí só um segundo, que eu fechei para poder enviar. Peraí. Ok, vamos lá, compartilhar. Sim. Vocês estão vendo, né? Tá tudo ok. Certinho? Uhum. Tá. E hoje, gente, eu vou apresentar para vocês, vou falar rapidamente da projeto de pesquisa que eu desenvolvi no doutorado e no qual esse workshop fez parte. Eu vou dar ênfase à experimentação colaborativa, mas eu vou passar rapidinho numa introdução, porque eu vou de como foi a pesquisa, de como ela foi estruturada, porque esse material
Os meninos vão disponibilizar para vocês, não sei se tem um drive ou se dá para compartilhar por aqui, porque eu acho que pode auxiliá-los depois nos estudos e continuação das explorações de vocês com relação às experimentações, tanto dessas técnicas quanto de outras, né? De relacionada ao algoritmo bioinspirado. Então, eu sou designer e pesquisadora, eu gosto de transitar pelas... Estou fazendo uma breve apresentação para quem não me conhece, né? Eu gosto de transitar pelo design, pela engenharia, pela arte e joalheria. Eu gosto de trabalhar em equipes multidisciplinares e sou movida por desafios. Sou graduada, mestre e doutora em design pela Universidade do Estado de Minas Gerais e sou engenheira de joias pela Universidade de Torino, em Itália. Futuramente, bem próximo, já vou começar a lecionar na UNB, começar a ser professora, e aí eu vou trabalhar com esses temas e que acabei desenvolvendo na pesquisa também. Aqui vocês têm algum contato meu pessoal, alguma coisa do estúdio, mas se eu estou colocando, quase não tenho colocado nada no estúdio de criação. Aqui são alguns dos trabalhos que eu desenvolvi antes de usar as técnicas de design computacional. Então, eu sofria porque eu fazia todas essas formas linha por linha, ponto por ponto, e eu sempre queria trabalhar de forma mais inteligente, né? Utilizando, no caso, os algoritmos. Então, eu fui para essa área justamente para otimizar esse processo de criação e poder explorar melhor as ferramentas, as possibilidades, né? Então, assim, minha pesquisa, ela chama Processos, Estratégias e Experimentações do Design Computacional, Aplicação e Desenvolvimento de Adornos Corporais. Eu fui orientada pela Regina. O desafio, essa questão da pesquisa, era como o design computacional poderia ser aplicado no desenvolvimento de adornos corporais, de artefatos em geral, mas especificamente de adornos. E o objetivo era compreender e aplicar ferramentas e técnicas do design computacional no desenvolvimento de artefatos, elaborados a partir de algoritmos bem inspirados, descrever os processos e estratégias adotados, apontando diretrizes para o seu emprego. Por motivação, o Adorno sempre despertou o meu interesse, e ele esteve presente em toda a minha formação e trajetória profissional. Eu gosto de explorar a estética e a funcionalidade dos materiais, processos e tecnologias, é uma coisa que me move. E a experimentação, ela faz parte de mim, faz parte de tudo o que eu busco, assim, no processo de aprendizado, de compartilhamento também de conhecimento. A metodologia da pesquisa, ela é qualitativa, experimental, e eu trabalhei duas abordagens metodológicas. Uma que foi o relato da experiência, onde eu falo em primeira pessoa todo o processo de aprendizado, de experimentação, e o pesquisa através do design, que é um olhar mais sobre o processo do projeto, onde cada etapa, os erros, tudo isso, ele te dá um insight que pode ser utilizado para a produção de conhecimento. Então, o trabalho que os meninos vão compartilhar com vocês, eles são estruturados na parte de fundamentação teórica, onde eu falo aspectos basilares do design, design computacional, inteligência artificial, e uma breve parte sobre os adornos corporais, e os estudos práticos, onde eu relato a questão do aprendizado e reforço a importância desse workshop e de outros para esse processo de aprendizado e da compartilhamento de conhecimentos. E depois eu realizei experimentações com dois grupos, o grupo 1 e o grupo 2. A experimentação foi baseada na prática reflexiva de Schoen, e o desafio principal que moveu essas experimentações era aplicar os algoritmos bem inspirados no desenvolvimento de adornos corporais e vestimentas. Então, todos os workshops, e as experimentações, eles ocorreram por forma remota, Google Meet, usando principalmente a plataforma Miro, e esses dois grupos de experimentação. Eu utilizei tanto o laboratório da escola, o DESU, para a realização dessas experimentações, e a minha residência, a residência da Helena também. E quando eu relato o processo de aprendizado, eu reforço, igual eu tinha falado, a importância dos workshops. Então, quando vocês forem olhar a tese, eu descrevo a participação em todos os workshops e também as estratégias que eu fui desenvolvendo. E todas essas estratégias, elas estão disponíveis no QR Code e elas podem ser consultadas, caso a pessoa queira testar as ferramentas, né, as estratégias e explorar depois no seu tempo e tudo mais. Então, eu passo pelo Biocódigos, que foi
esse feito pelo Paulo e a Lisa Sayuri, eles trabalham com a gamificação, jogos de cartas. Eu não vou entrar em detalhes, mas assim, é só para citar o que é trabalhado lá nessa tese, né? Caso vocês tenham interesse. E é legal porque eles trabalhavam com a gamificação e a montagem de uma pergunta que orientava o projeto, você desenvolvia a partir disso, e o desafio que tinha era como desenvolver uma joia inspirada em pó e neve, utilizando algoritmo de fractal e fabricação digital para resultar num biocódigo SUL. Vocês vão ler caso tenham interesse lá. Mas aí eu desenvolvi duas estratégias, utilizando o o Venation e o outro Fractal, né? Tem tudo descrito lá direitinho. Esse aqui foi muito legal, que foi com o Felipe Nassetti. Ele trabalha design especulativo e aprendizagem baseado em projetos, e ele nos instiga a pensar no cenário futuro, com situações adversas. Ele é muito generoso, ele compartilha as experimentações que ele foi desenvolvendo ao longo dos anos, e a partir disso a gente desenvolve os artefatos, né? Esse aqui foi um outro que eu participei no Digital Futures, que foi ministrado pelo Pablo Baqueiro e Ariel Valenzuela. Eles trabalham sobre algoritmo de reação de fusão. Também eles trabalham explicação da estratégia, orientação dos projetos. Esse dos meninos, né? Que aconteceu quase no mesmo período do ano passado, se a gente for olhar. Também baseado em projetos, cada parte do grupo associado a uma estratégia de modelagem, onde os meninos exploram essas diferentes estratégias no ensino. E assim, essa aqui é uma outra que é feita pela Chess, que é muito interessante, que ela aponta uma metodologia baseada na natureza, né? E para a produção de artefatos bem inspirados. Então, vale a pena depois darem uma olhada no trabalho dela, na tese dela. E, bem, agora é o foco mais importante, que são as experimentações colaborativas. Então, essas experimentações, elas tinham como objetivo o compartilhamento das experiências de diferentes pessoas, de diferentes áreas, né? Cada um trazendo a sua bagagem. O objetivo é que as experimentações fossem agradáveis, divertidas, um lugar aberto para experimentação mesmo, né? Onde a gente tivesse liberdade para fazer isso. E, então, eu busquei trabalhar alguns conceitos, como a questão da transversalidade do conhecimento, associando diferentes áreas, né? Eu vou ilustrar essas diferentes áreas: arquitetura, design, joia ética, natureza, diferentes culturas, previsão do futuro. Isso tudo ele tem como base o trabalho da Ida Banks, que ela fala justamente da transversalidade do conhecimento. Aqui é uma ilustração, né, pontual, que aborda um pouquinho de todos. Mas era o quê? Qual que era o objetivo? Era explorar o corpo, né? Interpretar e desconstruir diferentes referências, seja do passado, culturas exógenas, ressignificar a questão do futuro, né? De como a gente imagina que possa ser esses adornos nos cenários, sejam eles adversos ou não. Identificar, compreender e aplicar estratégias que são de outras áreas, não necessariamente do adorno, mas principalmente da arquitetura, da engenharia e do design em geral, né? Que todos esses conhecimentos eles podem ser aplicados dentro da joalheria, dentro da questão dos adornos, e focando também a questão da busca de inspiração dentro da natureza, que assim é uma fonte infindável de referências, né? Então, esse primeiro grupo, igual vocês vão ver muitas carinhas aqui, que vocês já conhecem, que é a Marina, o Matheus, a Camila. O Henrique não participou dessa etapa, mas ele ele foi essencial, né, na questão inicial dos workshops. Aqui entra o Edu, o Yu, o Adson, que vocês conheceram, e o Guilin Yang, e a Bárbara, que também participaram do workshop. Então, o desafio que a gente tinha era desenvolver os adornos e vestimentas corporais para um desfile virtual, a partir das peças conceituais, e projetar joias pequenas e usáveis. Essas aqui foram as etapas do processo, seja de definição da estratégia, pesquisa e associação de referências, geração de alternativa, refinar as melhores soluções, desenvolver as peças prototipadas, renderizar e divulgar os resultados. Essas foram as estratégias que nós inicialmente identificamos e vimos qual poderíamos explorar mais. Optamos por explorar, no caso, o differential growth, o sistema recursivo, o Girod e Shortest Walk,
Esses outros a gente não explorou porque era muita coisa. Aqui é um exemplo do painel que foi construído de referências para o desenvolvimento das atividades. Foi muito legal, foi muito rica a experiência e poder fazer isso de forma colaborativa, sem dúvida, foi muito mais legal do que fazer individual, né? E, e foi legal porque cada um somou realmente com o conhecimento que tinha em cada um. E sim, permitiu que o projeto pegasse outras proporções, né? Isso aqui eram algumas experimentações iniciais. Aqui, por exemplo, cada um foi explorando, ó, a Marina, o Matheus, o Yu, a Camila, no caso, algumas experimentações que eu tinha feito, o Eduardo, e aí a gente cruzou essas experimentações, tentando fazer com que a gente direcionasse todo o projeto para o desenvolvimento com uma linguagem que permitisse um desfile virtual mais coerente, né? Então, a gente acabou explorando essas ferramentas. Aqui é um exemplo de que todas essas estratégias estão colocadas mesmo na tese, no QR Code, vocês estão acesso a essa estratégia definida, né? Então, tudo ali está bem passo a passo, está bem didático, o que pode realmente auxiliar no aperfeiçoamento e na exploração da ferramenta, né? A gente desenvolveu a questão das prototipagens, utilizando, no caso, esses maquinários, algumas resinas, aí tem descrito os algoritmos, aí no caso, renderização foi o Edu que fez, utilizando o ZBrush, Rodin, Maya, Arnold, sim, trabalhou arduamente durante uns 6 meses para gerar todas essas imagens que vocês estão vendo aqui. E o Guilin Yang, que a gente chama de Kevi, ele fez a renderização da animação, que ficou muito legal. Vou falar rápido desse seu segundo grupo, que foi também proveniente de um workshop, que trabalhou esse sistema de reação de fusão. As etapas do processo são praticamente ao mesmo, a diferença é que inclui a questão da produção de biomateriais. Esse aqui foi o painel que a gente estruturou de criação, onde a gente compartilhou as referências. Como cada um era de um país da América Latina, a gente teve como referência de inspiração as origens, né, pré-colombianas e pré-calabrinas. Geramos algumas alternativas na inteligência artificial e tudo, e representamos todo o processo também, está tudo detalhado. Para gerar alternativa automaticamente, a gente usou o plugin Galápagos, né, e na estratégia para gerar alternativas um pouco de modo automatizado e otimizado. Então, foi bem legal. Isso aqui tudo era sistema de reação de fusão. E depois a gente fez a questão da planificação, a criação, a produção dos biomateriais, que foi uma etapa lenta, que exigiu muita paciência. Eu ainda não pude realizar os protótipos finais, não tive tempo, mas eu vou fazer com esses materiais, né? A gente fez com papel, algumas imagens também do Yu. Isso aqui foram algumas experimentações utilizando a realidade virtual. Aqui em alguns locais onde estão sendo divulgadas essas informações, seja em catálogo, exposições, concurso, a gente vai escrever artigos divulgando toda essa informação. E o mais legal de tudo isso aqui são alguns resultados finais dos projetos, né, dos looks gerados, que, assim, que depois isso foi tomando um outro direcionamento, né, principalmente com o Yu, que foi abrindo portas para a gente na China, e a gente participou de um evento, que é esse daqui, Soluções Sustentáveis, né? A gente ganhou a premiação, não lembro direito a categoria, e aí a gente começou a expor na China em alguns eventos, deixa eu colocar aqui, nesse local. Então a gente teve tanto vídeo quanto os protótipos expostos nesse evento, né? Que é as imagens do evento. Então, assim, o Yu está sendo, assim, o nosso garoto propaganda, né? Na China e abrindo realmente muitas portas. A gente chegou a participar desse,
desse evento, uma outra exposição também, dando continuidade a essa exposição, que foi esse outro aqui, que foi no espaço de um space, eu não sei pronunciar direito esses termos, né, dali, mas aqui, ó, vou colocar esse videozinho, mostrando onde a gente pôde também pôr esse trabalho. E é legal quando a gente vê que as distâncias geográficas podem ser diminuídas e também as dificuldades em comunicação, né? Então, essa experimentação mostrou isso, que realmente as dificuldades são diminuídas, né? E as distâncias também, quando tem um objetivo comum, assim, e que pode unir as pessoas. Que é com os exemplos das experimentações, dos renders, das prototipagens. A gente está participando desse concurso Design de Xangai de 100 mais. A gente ainda não sabe o resultado final, mas a gente está participando com esse projeto. E aqui são algumas divulgações que a gente teve na revista Chinese Handicraft em fevereiro. Esse aqui foi um vídeo feito pelo Kevin, que eu vou mostrar que vale a pena, ficou muito bonito. E uma coisa que foi curiosa, né? A gente não conseguiu, no meio do caminho, falei assim, gente, vai ser impossível fazer um desfile virtual. Pelo tempo, pela dificuldade, complexidade que isso ia demandar e tal. Então, a gente acabou optando por imagens estáticas. Mas depois, no andar da carruagem, né, o Wii U foi procurado por essa empresa, Starrare, que propôs uma parceria onde eles utilizaram alguns adornos que nós desenvolvemos para, no caso, para esse avatar, que era Heidi, se não me engano o nome dela, e a gente, de certa forma, participou de um desfile virtual com os nossos adornos, mas sem necessariamente ter desenvolvido o desfile virtual. Então, a gente emprestou esses dois looks, né? Acabou que eles utilizaram mais esse daqui, e esse aqui foi o desfile virtual, que mescla tanto o mundo real como virtual, né? Em produção. Esse vídeo eu não tinha visto. Adorei. Eu também não, gente, que babado. Também não tinha, mas tô adorando.
bem gratificante. Eu vou depois compartilhar para os meninos passarem para vocês esse trabalho, né? Graças a Deus ficou pronto essa semana, então já consigo passar para vocês. Então, assim, só mostrando, né, aqui como que está estruturado para facilitar ali a consulta depois de vocês. Aqui, ó, na parte que eu falo mais dos workshops e descrevo, e depois venho com as experimentações, é o capítulo... Ah, mas aqui também falo das pessoas que já mexem, aqui com o Matheus, trabalho do Matheus. Aqui, quer ver? Nessa parte aqui do aprendizado, eu já falo desses workshops, e tem os QR Codes, tanto aqui, onde vocês têm acesso às estratégias, né, de modelagem. Tentei colocar também a diagrama do processo, para ficar mais fácil, um pouco didático. Então, aqui vocês têm acesso tanto todos os workshops e das estratégias que foram trabalhadas e exploradas, no caso, né? E aí, aqui, os meninos que a gente desenvolveu, aqui, ó. Não, isso aqui já é do laboratório de morfogênese. E também tem o QR Code, vocês podem ter acesso às informações. Aqui já entra dos workshops dos meninos, que é o que vocês tiveram a oportunidade de participar agora. Então, ó, eu falo um pouquinho de cada um deles, de cada uma das estratégias. Então, isso aí também realmente pode facilitar a continuação do processo de vocês. Aqui da Chesca, e aqui depois já entra na experimentação colaborativa, que é a primeira, onde a gente explora eu falo tudo que eu falei aqui, mas mostra, esses aqui são alguns protótipos que a gente fez, né, durante o processo, tentamos fazer uma coisa tudo, tanto ao vídeo, quanto as estratégias, e aqui o Edu utilizou o Houdini, né, foi um associado com o Grasshopper na primeira etapa. E acesso às outras coisas também. E assim, basicamente, né, o que eu tirei como experiência, assim, desse trabalho é que é muito bom fazer coisas em conjuntos, espero continuar dando sequências, experimentações colaborativas, seja por meio de colaborações entre universidades, vou parar de compartilhar para eu ver a cara de vocês, que eu não estou vendo nada. Como que eu faço? Aqui. E, assim, eu acho que para vocês verem, né, gente, um workshop que a gente inicia, a gente pode fazer muitas coisas, e eu acho que seria legal, não sei, se quem tiver interesse, depois manter o contato e a gente continuar com outras coisas, né, ou continuar a experimentação. Eu acho que seria só um começo, né, se a gente for olhar, né, a gente vê que dá para chegar a lugares interessantes, dá para fazer coisas bem legais. E é isso, eu sou muito grata a todos vocês que foram essenciais nesse trabalho, né? E acho que vai ser só o começo, essa é a impressão que eu tenho. Então é isso, eu acho que está travando um pouquinho. Para mim não tá não, Flávia, tá ótimo. Super Ah, obrigada aí por Tranquilo. ter compartilhado tudo isso. Você explica muito bem também. Sim, Muito trabalho gostoso incrível. acompanhar a tua palestra, trabalho incrível. Muito obrigada por estar aqui mostrando todos não, esses que isso. resultados. Não, assim, engraçado, né, gente? Foi um ano atrás, se a gente for pensar, né? Certinho. Uhum. Isso que é Gente, legal, isso que é legal. Não, então imagina, em um ano a gente já conseguiu fazer isso tudo, né? E assim, se a gente continuar, a Exatamente. gente
podemos fazer coisas bem legais. Bem legais. Uhum. Obrigado. Muito Sim. obrigado pela apresentação, pelo trabalho tão inspirador, que eu acho que é um pouco isso que a gente queria trazer também para os alunos, eles se inspirarem e verem que tem um futuro e que dá para continuar fazendo e dessa maneira mais colaborativa que tu comenta bastante, é bastante possível, né? Também por ser um nicho bastante pequeno, digamos assim, também não existe muita gente que trabalhe com isso. Então, ao menos as poucas que Não, pode se juntar. é muito pouco explorado, né, Matheus? Se a gente for olhar assim, principalmente no Brasil. Exato, sim. Então, Então, acho que podemos nos unir e continuar explorando. Então, sim, sim. pode Matheus, quem sabe não faz um doutorado nisso, né? estava comentando com a Flávia esses dias, eu tô pensando em fazer um doutorado. Vamos esperar, quem sabe, 1 ano, 2, acalmar um pouco a vida. Não sei, mas é, é Mas, inspiração, Matheus, esse trabalho todo que vocês estão fazendo já é material para doutorado, sabe? sim, já é uma boa É, base, né? sim, já é. Tipo assim, já é parte, já faz parte. Já fiz uma sessão do doutorado, tá pronto. Sim, não, mas é muito legal, assim, é muito gostoso, né? A gente, tipo, depois que passa, né? Que você vê, não, deu tudo certo, graças a Deus, né? A gente conseguiu fazer as coisas, dá um alívio, assim, dá realmente um alívio. E realmente, sim, dá para fazer muitas coisas legais e explorar, né? Tal, não, acho que Eu não sei se eu tem li muito espaço a para fazer Flávia coisa. sobre as explorações dela, alguns dos alunos. Uh, and also, maybe we could say something in English for Wolf. I'm very happy to work with both of you, learn a lot, and it's very amazing journey. Thank you. Thank you also for your effort Thank you. with everything that you have done. We are very happy we're able to collaborate with you. So also thank you for that. Hum, eu vou escrever uma coisa, é isso. E ano passado, só contar pra vocês que o se inscreveu no workshop e era em português, né? E daí a gente falou assim, sem certeza, acho que você se inscreveu por engano, né? E daí ele falou assim, não, não, me inscrevi, quero continuar. E ele prestou atenção em todas as aulas. Não, o Yu foi fora de Maravilhoso. série, gente. Não, assim, né? Se a gente for olhar. Yu, Yeah, you are great. Wu. Yes. Thank you. And I'm very happy to present here because look a lot of amazing design and even Faria's presentation is very good. Thank you. And thank you for all of tutor. Welcome. Um, eu não sei se alguns professores querem adicionar mais alguma coisa antes da gente encerrar a aula de hoje, que foi um pouco curtinha, ah, mas não sei, em geral, eu fiquei bastante feliz com os resultados. Sim. Acho que começou, sei lá, se aplicando 21 alunos, mas no final apareceram só uns 10, mas acho que o que importa é a qualidade, não a quantidade. Então, por mais que tem gente bastante iniciante de Grasshopper, eu acho que não tem nenhum problema, e eu acho que é isso que é bom, porque também é um pouco um despertar do interesse. Então, se já despertou interesse e pôs,
sei lá, algo dentro de alguém, a gente já está bastante feliz. Então, obrigado a todos pela participação, pelos resultados, e por tudo, pela Flávia, pelo Hugo. E, enfim, a gente quer continuar em contato e qualquer coisa estamos aí. Comecinho da Sim, sim. apresentação, desculpa, Cá, Não, pode pode falar. falar, pode falar. Não, é que eu tava meio em trânsito no comecinho da aula, mas talvez seja meio repetitivo. Eu queria só reforçar, é, da nossa parte, os parabéns. Eu também fiquei super contente com os resultados e reforçar também de que a gente está disponível para continuar a conversa, né, para eventuais dúvidas ou vocês têm o nosso contato e precisando é só dar um grito que a gente tenta ajudar. Sim, ótimo. Só queria agradecer também o tempo de vocês, de ter participado das aulas também, feito, né, vários experimentos assim, que estão todos lindos. Então, parabéns para todos. E muito obrigada. E como o Henrique falou, qualquer dúvida a gente está em contato e a gente tem bastante a intenção mesmo de manter contato com vocês, poder, né, o Matheus imprimir as pecinhas e a gente trocando mais informações também, sempre conversando com a Flávia, né, uma grande oportunidade aqui de Cuiú também. E muito obrigada. Sim, continuem explorando, não desistam e vamos trocando figurinhas. Muito obrigada. E vocês vão receber um certificado também, nos próximos dias do Digital Futures. Não sei se alguém quiser é, falar alguma coisa, algum comentário. Ah, eu queria falar assim, foi maravilhosa a apresentação hoje. Nossa, é inspirador mesmo. Eu, quando entrei em arquitetura, eu fazia protótipos de joia no SketchUp. E aí, quando eu encontrei o Grasshopper, o Rhino, eu descobri, assim, que é o meu mundo. Eu me encontrei muito, assim. E poder ver esse trabalho que vocês estão fazendo é inspirador demais, assim. Eu com certeza vou continuar explorando e entrar em contato com vocês, porque era o que eu tô em contato, inclusive, com uma amiga minha que é joalheira aqui em Santos, né, que é onde eu moro. É, e ela também tem uma impressora, a gente está conversando para ela poder imprimir e fundir algumas coisas. E acho que a gente pode compartilhar, assim, é muito inspirador o trabalho de vocês, viu? Obrigada. Imagina, que bom. A gente fica bem feliz. E agradecer também. É muito massa, assim, a disponibilidade de vocês e design computacional era uma parada que eu já vinha circulando, assim, há um tempo, de muito interesse, assim, e aí foi um ótimo momento para quebrar esse gelo e de perceber, descobrir essa nova ferramenta que é o Rhino com o Grasshopper, assim, que abrem possibilidades tão legais, assim, e aí que já entendi mais ou menos o funcionamento de como leva isso para o Blender, que é uma ferramenta que eu tenho um pouco mais de controle sobre as formas, assim, só que é isso, muito inspirador mesmo, assim, de vontade de seguir fazendo mais e experimentando. Obrigado. Obrigada. Eu também E é legal queria que você usa o agradecer Blender você. também. É, Oh, desculpa. Pode falar, Vitor. que eu também, infelizmente, não tive como praticar muito durante a semana, mas me deu muitos insights, assim, muitas ideias de novas aplicações, que além de joalheria e tal, eu também estou explorando objetos de design. Inclusive, a matéria do Matheus ali, na semana passada, eu acabei não assistindo as primeiras aulas, porque estava botando em prática. Mas eu queria agradecer o tempo de vocês aí, e a compartilhar as ideias, que realmente foi bastante inspirador, todos vocês. Obrigado, Vitor. Obrigada. Também queria agradecer, foi assim, uma ótima experiência. Esse foi, acho que, o primeiro workshop que eu fiz. Eu também não tinha contato com o Rhino com o Grasshopper, mas acho que foi de grande aprendizado esse trabalho de vocês. O trabalho colaborativo com a Flávia também foi
eu tive contato antes de fazer o workshop, por causa do Adson, ele sempre comentava no trabalho da Flávia, elogiava o trabalho dela. Então, ele está sendo muito inspirador para a gente lá no Dessu, que foi onde ela produziu esse material. É, então, foi muito importante, acho que, assim, até para minha jornada como designer também. Então, só tenho a agradecer a vocês e isso vai ser de grande ajuda daqui para frente. Não vou esquecer de nada que eu aprendi aqui. E muito obrigado. Obrigado, Gabriel. Obrigada, Gabriel. Também queria agradecer, é um pouco repetir aqui tudo o que já foi dito, mas eu sou um pouco uma Vitória, antes de entrar em arquitetura também fazia joalharia, portanto quando vi o vosso workshop foi melhor de dois mundos, tenho que ir. E sempre tive imenso interesse no Grasshopper, mas as pessoas sempre deixam andar e nunca começam as coisas e acho que realmente o vosso workshop e a maneira como explicaram tudo foi mostrar que não é assim um bicho de sete cabeças tão grande como parece e que sim, que se consegue realmente fazer coisas com, com a guia certa, um, fazíveis, ou seja, não muito difícil, por isso muito obrigada aos quatro, foi incrível. E Flávia, também as tuas peças são incríveis, espetaculares mesmo, adorei a apresentação, super inspiradoras. Um, é, é inspirador ver esta colaboração entre designers e arquitetos e ver que na realidade acabamos por trabalhar sempre na mesma direção, não é? Que é para criar estas coisas inovadoras e bonitas, sustentáveis, o que seja. Por isso, muito obrigada aos quatro. Flávia também por se juntar hoje a nós. Incrível apresentação. Espero realmente manter o contacto, porque gostei mesmo muito, muito. Obrigada. Obrigado, Helena. Obrigado por Obrigada, Helena. as altas horas no Japão. Sim, assistindo o curso de madrugada. Muito obrigada. Bom, se ninguém mais tem nenhum comentário, a gente já vai encerrando, então. Também obrigado a Camila, a Marina, o Henrique, ah, pela organização, pelas aulas, pela dedicação, por tudo. E, enfim, a gente mantém contato. Obrigada também, Matheus. Todas as experimentações. Impressões 3D. Certo, gente. Então, Depois a gente vai mandar os diplomas quando tiver e a gente continua a conversa pelo Discord, certo? Então, um bom final de semana. Bom Bom final de final de semana. beleza, semana. gente. Tchau, Bom fim tchau. de semana, Obrigada. gente. Muito Tchau, tchau. obrigada. Bom Boa fim de Tchau, tchau. semana. Obrigado. Se falamos. Um beijinho. Bom final de Bye. semana. Thank you. Obrigado. Tchau. Bye, Tchau, bye. tchau, xie. Obrigado. 谢谢，拜拜。Bye, Bye. 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 Essa última aula a gente gravou também? Sim, eu vou